Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados a meditar neste 7º dia da novena, em preparação ao grande dia da festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira desta comunidade, mas também a padroeira de nossa nação, colocando-nos nesta meditação acerca de Maria, com Maria uma aliança pela defesa da vida e do meio ambiente. Caríssimos irmãos e irmãs, quando nós então vamos falar acerca da vida, nós devemos levar em conta que a vida é muito mais do que a vida humana, mas é a vida de todo o ecossistema, mas é a vida de todos os seres que, de certo modo, são interligados. Nós nunca podemos falar da vida e olhar somente para uma dimensão dela. Devemos olhar sempre na sua integralidade, Ao falarmos então da vida, nós vamos falar de todo aquilo que foi criado, dom de Deus, de toda a vida que Ele nos concedeu e deu a nós como guardiões, como administradores. E é de fato isso que nós então recebemos de Deus, o dom da vida, do qual nós devemos cuidar, zelar, preservar. E assim que, de fato, o Senhor nos convida ao dar-nos ao dom da vida. E, portanto, ao cuidar da vida, nós devemos levar em conta que tudo está interligado. Ao falar, então, da vida humana, devemos falar também que o meio ambiente, o ambiente onde nós vivemos, onde nós habitamos, é o meio pelo qual concede a preservação da própria vida. Quantas vezes nós, de fato, saímos em defesa da vida, e que bom que nós fazemos isso, saímos em defesa daqueles que são indefesos, Nós estamos celebrando essa semana também, justamente a respeito daqueles que no ventre de suas mães são indefesos, o nascituro, aquele que de fato não tem quem a defender. Então, portanto, cabe a nós essa responsabilidade de poder defendê-los, de poder então preservá-los, de poder então conceder a eles o dom, conceder a eles a oportunidade de vir à vida. E por isso pensar nas pequenas e nas grandes ações para que possam ser garantidas, E a respeito do meio ambiente, de fato, é falar de nós mesmos, é falar de nossa própria vida. Toda vez que nós questionamos algo ou refletimos algo, nós estamos justamente refletindo acerca daquilo que nos compete, falando acerca da vida. Por isso é necessário, muitas vezes, nós abrirmos mão das polarizações. Muitas vezes nós levamos em conta que determinadas pautas, e vamos assim, colocando-nos com o chavão direita e esquerda, mas para nós é justamente refletir acerca do meio ambiente, refletir acerca da defesa da vida, é nos colocar como cristãos, que o Senhor nos concedeu a graça de poder cuidar, zelar, preservar o dom da vida, o dom mais precioso que nós recebemos, e ainda mais o chamado do qual nós recebemos dele. Todos nós somos chamados à santidade, Todos nós somos chamados a nos realizar pelo chamado da nossa vocação específica, mas o primeiro chamado que Ele nos fez é justamente o sopro, quer dizer, o dom da vida, o sopro que Ele colocou sobre nós, a vida. Portanto, cuidar-nos da vida é também preservar aquilo que Ele nos deu de mais puro dom. Haja vista que nós estamos de passagem por este mundo, sabemos que não seremos eternos nesta dimensão, nesta realidade físico-biológica, nesse espaço, mas sabemos que a nossa vida é garantida no Senhor. E acerca da nossa fé que nós professamos na vida eterna em Cristo Jesus, não podemos ser negligentes acerca daquilo que nós acreditamos que deve ser a vida bem vivida neste mundo. Quer dizer o quê? Não é abrir mão que nós devemos defender a nossa boa vida, Buscar todos os meios capazes de defendê-la. Haja vista que nós cremos na vida eterna, e crer na vida eterna é justamente crer na integralidade do ser humano, que já é chamado a viver essa dimensão já aqui na terra. De que modo? Nós celebramos os mistérios de Jesus Cristo, teu corpo e teu sangue presente entre nós, a tua palavra que nos ilumina, a tua palavra que nos purifica, e como diz a segunda leitura,
esta palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, a palavra de Deus, de certo modo, julga os pensamentos e as intenções de nosso coração. Quais as intenções que nós temos em nosso coração? Vai gerar dessas intenções o fruto de nossas ações. Portanto, se nós queremos ser justos nas nossas ações, devemos pedir ao Senhor que a sua palavra purifique as nossas intenções, as intenções mais profundas, as intenções do coração, de onde provém tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é ruim, de onde que vem aquilo que gera vida e de onde que vem também aquilo que gera morte. Portanto, é necessário pedir ao Senhor e deixar a sua palavra iluminar, purificar, fazer o seu efeito, ser eficaz de fato em nossa vida. E assim, na primeira leitura nós temos essa garantia a respeito do livro da sabedoria, Salomão que vai dizendo de todos os poderes, de todos os tronos que ele tinha, por direito ele preferiu a sabedoria. Por quê? Porque é a sabedoria que vai fazer com que ele administre todos os bens que o Senhor lhes confia. É na sabedoria que ele poderá então exercer o seu papel de rei. É na sabedoria então que ele poderá então conduzir o povo que lhe foi confiado no seu reinado. Então quer dizer, de tudo aquilo que ele possuía, de tudo aquilo que ele pedia, aquilo que mais era essencial era a sabedoria, que ele vai chamar, sobretudo, de uma riqueza incalculável. Portanto, a sabedoria de Deus é o que deve conduzir a nossa vida. No Evangelho de hoje nos convida justamente a podermos desapegar de tudo aquilo que impede com que nós vivamos para Deus. Nós encontramos aqui nesse Evangelho um jovem que aproxima de Jesus, um jovem aparentemente justo. Em que aspecto que ele é aparentemente justo? Porque ele é, de fato, um israelita, ele é, de fato, aquele que conhece a lei de Moisés, e não só conhece, mas também pratica. Quando ele faz a pergunta para Jesus, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Então Jesus vai dizer a respeito dos mandamentos, e ele vai dizer, isto eu cumpro e observo desde a minha juventude. Quer dizer, pela aparência ele é um bom homem, ele é um bom jovem, um seguidor fiel da lei de Moisés. Mas, no entanto, o Senhor vai dizer acerca dele que ele deve desprender de tudo aquilo que de fato faz com que ele fique nesta realidade, no sentido apenas o materialista, que é justamente nos seus bens. Quando fala para partilhar, para distribuir entre os pobres, ele fica triste porque tinha grandes riquezas. O fato que o Senhor está chamando a atenção aqui é justamente que de tudo aquilo que ele praticava, de tudo aquilo que ele conhecia acerca da lei, ele ainda não tinha o coração totalmente voltado para o Senhor, porque estava preso muitas vezes ao seu aspecto apenas material e muitas vezes se justificando perante Deus de que era merecedor da vida eterna. Por quê? Porque ele era um grande cumpridor da lei. Diz que observava desde a sua juventude, desde a sua mais a sua idade mais jovem, né? Quer dizer, desde sempre, um grande jovem que foi instruído na lei de Moisés e que conhecia a palavra de Deus, portanto conduziu toda a sua vida. Mas o Senhor chama a atenção porque não é mérito apenas do seu esforço meramente humano. Quer dizer o quê? Aqui ele podia se justificar diante de Deus, dizendo, eu cumpri todos os mandamentos, eu fiz tudo aquilo que me impediu, portanto, me é de obrigação, ou me é de dever esta vida eterna. Quer dizer, eu me esforcei, então eu necessito, eu preciso. Mas aqui o Senhor está dizendo que primeiro a vida eterna é dom de Deus. Primeiro é dom de Deus. Claro que não abre a nossa parcela de cooperar e de empenhar-nos e esforçar-nos para ser bom a cada dia.
é a grande tentação, caríssimos, que nós podemos cair muitas vezes, de achar que a salvação é apenas o esforço humano buscando ser melhor cada vez mais. Sim, de fato, nós buscamos ser cada vez mais, mas primeiro porque esse dom foi nos dado pelo Senhor. Tudo aquilo que nós estamos fazendo para ser bom, tudo aquilo que nós estamos fazendo para fazer a vontade de Deus, é porque primeiro Ele nos concedeu tamanha graça, tamanho dom, e nós estamos respondendo com a nossa vida. Quer dizer, não é apenas um esforço humano. Claro que faz parte ser tocado pela palavra de Deus, ser iluminado pela palavra de Deus, ser chamado pelo Senhor, deixar toda a nossa vida ser transformada e nos empenhar cada vez mais para que sejamos melhores cada vez mais, seguir a Jesus cada vez mais, mas é pura gratuidade, dom de Deus. Todo o nosso esforço é uma resposta grata ao dom que Ele nos concedeu. Então, portanto, nós podemos dizer que para Deus isso é possível. Jesus vai dizer, né? Então, quem poderá ser salvo, né? Pedro indaga, os discípulos indagam, né? Quando o Senhor fala que é difícil, aquele que é apegado às coisas materiais, está dizendo justamente porque para Deus nada é impossível. Para o homem, sim. Quer dizer, para apenas a seu esforço humano, sim. Porque é graça, é dom de Deus. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos ao Senhor que nós possamos acolher o dom da vida cada dia mais, aproximar de Jesus o bom. Jesus indaga aqui, porque chama Ele de mestre, bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Esse jovem reconheceu que Jesus provinha de Deus, portanto, a bondade de Deus estava em Jesus. E se de fato nós queremos ser bons, devemos aproximar-nos daquele que é bom por excelência. Somente Deus é bom por excelência, o sumo bem, como diz São Francisco de Assis. Então, todo o fruto da bondade que está em nosso coração e que nós podemos gerar esses frutos através de nossas ações, provém da aproximação do Senhor, que é o sumo bem. Então, nós queremos de fato ser bons, devemos aproximar do Senhor. Ele é o bom por excelência e é a partir dele que nós podemos ser bons. Por isso, meus irmãos, peçamos ao Senhor nesta novena que nós possamos realmente crescer cada vez mais no cuidado da vida que Ele nos chama e, de maneira especial, refletir em nossos meios, quer dizer, no meio ambiente em que nós vivemos, o que de fato coopera para a vida e aquilo que destrói a própria vida. E que a palavra de Deus seja sempre aquela lâmpada que ilumina as nossas ações e que purifica as nossas intenções. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai.